Olá, vamos fazer mais um exercício do Enem de 2022. Esse aqui, o tema é estatística, mas ele vai pedir para a gente calcular a mediana, tá? E tem uma dica quando ele vem em tabelas assim, que é importante você já ter a sacada para não perder tempo e não confundir na hora da prova, tá? Um exercício que foi considerado médio, eu achei até relativamente fácil, né? Dá para ver que teve bastante gente que acertou o índice, diria que alto, perto dos padrões do Enem, tá? De acerto. Então vamos lá ver o que esse exercício pede para a gente fazer e como que a gente tem que fazer ele. Bora lá? Olá, eu sou o professor Gustavo. Eu estou aqui para te ajudar a se preparar para a prova do Enem, beleza? Principalmente você que quer passar em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. A gente está aqui para isso, tá bom? Então já se inscreve no nosso canal, tem muita coisa boa aqui que te ajuda de verdade nessa preparação. Então vamos ver como que a gente resolve esse exercício aqui, ó, envolvendo estatística que caiu na prova de 2022 do Enem. Ele diz o seguinte: uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde, UBS, é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sobre a sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma certa UBS. Então ele colocou lá o número de crianças e a frequência. Bom, a primeira coisa que você tem que sacar nesse tipo de exercício é que esses caras que ficam aqui nas colunas não necessariamente ficam em ordem que você tem que calcular. Tá? Então essa é a primeira observação, não é a dica ainda do exercício, é uma observação. A segunda, agora, observação barra dica que eu passo para você é assim, ó. Quando ele fala o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região, toma cuidado para você, esse está até fácil de saber que você vai ter que calcular a mediana de quem, né? Que é o número de crianças. Mas qual que é a dica aqui? Como que eu percebo de quem que eu tenho que calcular a mediana para eu não ficar perdido na hora da prova? Primeiro, você pode olhar nas alternativas, né? Não vai ter uma mediana nos valores de 50, 100, 200, 150, 1, 1,5, 1,9. Então, você já sabe que não é da frequência, só de olhar nas alternativas. Então, a mediana está dentre esses dados aqui nessa primeira coluna. Então, isso é fato. Segundo, presta bastante atenção, por isso que às vezes as pessoas leem, mas ficam perdidas na hora da prova. Cara, ele fala ó, o número que representa a mediana de quem? Então, quando ele fala representa a mediana, você fala de quem? Da quantidade de crianças. Então, você já sabe onde estará a sua mediana, quais são os dados que você tem que observar. Aí vem a resolução quando acontece desse jeito aqui, né? Quando ele coloca uma certa frequência. Então, perceba que nós temos 100 de número de crianças por família, de 0 crianças por família, 400 com uma criança por família, enfim, já dá para analisar a tabela rapidinho ali, tá? Como eu quero calcular a mediana desses dados, eu já percebi que eles estão em ordem crescente, do 0 até o 5, beleza? Então já está certinho lá. O que eu preciso saber? Que medianas são os valores intermediários. Se tiver uma quantidade ímpar de dados, o cara que ficar no meio depois que organizar tudo já é a mediana. Por exemplo, esquece, se não tivesse frequência aqui, ó, se não tivesse frequência, tá? Eu teria aqui esses dados, eu teria que pegar o cara que é intermediário. Porém, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações. Não tem o cara que vai ficar no meio. Ele está organizadinho, mas veja que eu coloco 3 para cima e 3 para baixo, né? E aí, como que eu faço para calcular a mediana, então? Eu poderia somar os dois do meio e dividir por 2. No caso aqui daria 2,5, mas cuidado. Por quê? Porque eu não tenho somente esses dados. A frequência é como se eu tivesse 0, 0, 0, 0, 100 vezes o zero, mais 401. Cara, eu não vou organizar tudo isso, não vai dar tempo, é inviável. Então, o que a gente faz? A gente pensa, como são os caras intermediários, eu preciso saber qual vai ser a somatória dessa frequência aqui. Se eu somar tudo isso, eu vou obter o valor de 100, 500, 500, 300, 200, 500, 1000. Então, eu já sei que nós temos 1000 no total. Então, quer dizer que se são 1000 o número de informações, né, a quantidade de número de crianças por família, eu tenho 1000 informações.
eu tenho que pegar, então, a mediana, pegar os dois elementos que vão ficar no meio, no caso vai ser o de posição 500, somar com a de posição 501 e dividir por 2. Olha lá. Então, como que eu vou fazer essa conta? Como que eu sei quem está em 500, 501? Você vem somando aqui, ó, por exemplo, 100 mais 400, até aqui nós já temos 500, tá vendo? Então, quer dizer, 1 é o último valor que até completar 500 dados. 500 pessoas não, 500 dados. Então, o 1 é o 500, beleza? O próximo, que é o 2, vai começar a contagem, 501, 502, até chegar aqui, totalizando as 1000 informações. Então, eu já sei que essa mediana vai ser a somatória de 1 mais 2, dividido por 2, que vai dar 1,5. Pronto, já tenho lá a mediana, tá ok? É assim que a gente faz esse tipo de exercício quando tem uma tabela de frequência. Prestar atenção, qual vai ser a informação que você tem que calcular a mediana, ver se está tudo organizadinho, né? No caso que já estava organizado, se não tivesse eu teria que organizar eles, consequentemente eu organizaria as frequências ali, e aí nós temos esse intervalo para calcular, né? Até quando dá os dois valores medianos. Se fosse uma quantidade ímpar, né? Então eu só apenas dividiria ali a frequência por 2 e saberia quantos que fica para cima e quantos fica para baixo. Só um exemplo para complementar aqui. Vamos supor se tivesse lá um exemplo, tá? Na frequência lá, no total foram, vamos pegar uma informação, tem 57 informações. Tá? Aqui, pá, 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 pá. Então, o que eu poderia fazer? 57, se eu dividir por 2, isso aqui vai dar 28 e sobra 1. Ou seja, eu vou colocar 28 dados para cima, 28 dados para baixo, e vai ficar 1 aqui intermediário. O 29º já era a nossa mediana, tá? Então, se tivesse um número ímpar, era assim que nós teríamos que fazer, beleza? Tá? Então, eu dividia por 2 e pegaria ali o próximo depois desse resultado da divisão, né? Que vai ser o próximo com o resto ali e tal. Beleza. E com o número par tá feito aí para você, tá ok? Então, guarda essa dica aí. Mediana a gente sabe que sempre aparece na prova do Enem, não é mesmo? Fique esperto, fica ligado. Mais uma vez, agradecendo aí você estar assistindo nossas aulas, nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar aquela curtida gostosinha, beleza? Bons estudos para você e até mais.